Vamos continuar com mais um exercício sobre o pêndulo simples. E o problema dessa vez é o seguinte: um físico construiu um protótipo de um acelerômetro com um pêndulo simples de massa m e comprimento L. Então, antes de continuar a questão, só explicando por que é possível construir um acelerômetro, com um pêndulo simples, porque se a gente olhar na equação que foi deduzida nos vídeos anteriores para o período de um pêndulo simples, a gente vê que o período depende da aceleração da gravidade local, certo? Então, se houver qualquer mudança nessa aceleração da gravidade, é possível detectá-la com um pêndulo simples se a gente tiver medições do período de oscilação desse pêndulo. Nesse caso aqui, a gente vai ter que o pêndulo foi testado num laboratório onde a aceleração seria a aceleração da gravidade G. Então, a essa aceleração da gravidade está associado um período de oscilação desse pêndulo simples, um período preciso, certo? Se houver uma mudança na aceleração da gravidade, então vai acontecer uma mudança no período de oscilação do pêndulo simples e dessa forma é possível medir que mudança foi essa. E aí está como é possível você usar um pêndulo simples como um acelerômetro. Então, continuando. Para testar o equipamento, ele realizou medições de período T em um laboratório, com o pêndulo oscilando em pequenas amplitudes, que é exatamente a situação de pequenas oscilações que a gente obteve essa equação aqui, para o período de oscilação do pêndulo simples. Assinale a opção correta acerca do protótipo referido nessa situação hipotética. Então, vão ter 5 proposições com relação ao que foi dito na questão e para a gente dizer qual a opção é a correta. Então, a primeira opção diz o seguinte: se a massa do pêndulo fosse menor, diz que o pêndulo simples tem massa m, se a massa fosse menor, a frequência das oscilações aumentaria. Ok? Então, frequência e período estão diretamente relacionados. Frequência é o inverso do período e período é o inverso da frequência, certo? Se um muda, o outro muda também. Então, para a gente saber se vai ter mudanças, no caso aqui, se a frequência aumentaria, basta a gente ver o que é que vai acontecer com o período, tá certo? O que a gente vê aqui com essa equação é que o período não depende da massa do pêndulo, O período depende do comprimento do pêndulo e depende da aceleração da gravidade local. Então, o período não seria alterado por mudanças na massa do pêndulo. Se o período não se altera, a frequência também não se altera, porque frequência é 1 dividido pelo período, certo? Então, a alternativa A, o item A está errado. B. Se a amplitude inicial do pêndulo fosse diminuída, o período seria maior que T, certo? Então, ele está dizendo, para obter esse período T aqui na situação do laboratório, o pêndulo foi posto a oscilar com uma determinada amplitude e o item B está propondo que se essa amplitude fosse diminuída, o período de oscilação do pêndulo aumentaria, certo? Essa alternativa também não é verdadeira, porque como a gente pode ver pela expressão do período do pêndulo simples, o período não depende da amplitude de oscilação, tá certo? Você pode variar a amplitude de oscilação, o período permanece exatamente o mesmo, porque ele só depende do comprimento do pêndulo e da aceleração local, ok? Então, item B também é errado. Item C. O período durante o qual o pêndulo oscila independe do comprimento do pêndulo. Exatamente o contrário, Não independe, ele depende do comprimento do pêndulo, como está sendo mostrado aqui, Quanto maior o comprimento do pêndulo, maior vai ser o período. E essa relação, com relação à raiz quadrada do comprimento. Okay? Então, item C também errado. Item D. Se o mesmo experimento fosse realizado dentro de um elevador em aceleração para cima,
o período do pêndulo seria menor que t. Então, o que é que acontece, né? No caso, um elevador, né? O pêndulo está dentro de um elevador e o elevador ele está acelerando para cima. Se você já teve essa experiência, né, de estar dentro de um elevador no momento em que ele está acelerando para cima, o que você percebe é que você sente um aumento, certo, do seu peso. Por que que isso acontece? Porque no momento em que o elevador está acelerando para cima, você tem um aumento da aceleração que você sofre, tá certo? A gente sempre vai estar submetido à aceleração da gravidade G, mas dependendo da direção em que o elevador está acelerando, você vai ter uma variação dessa aceleração. Então, quando o elevador ele acelera para cima, você sente uma variação, tá certo, no seu peso, um aumento do peso, ou seja, ao aumento de aceleração para baixo, você vai ter a aceleração da gravidade mais um aumento devido a essa aceleração do elevador. Sendo que se ele acelera para cima, a sensação que você tem é que aumentou a aceleração para baixo. E se o elevador está descendo, tá certo? Ele está sofrendo uma aceleração agora para baixo, você sente uma variação na aceleração apontando no sentido contrário, ou seja, apontando para cima, ok? Então, nesse caso aqui, né, isso aí está relacionado com a primeira lei de Newton, né, a lei da inércia. Então, se você tem um aumento, certo, na sua percepção, né, na percepção da aceleração dentro do elevador que está sendo acelerado para cima, então, com certeza, o período do pêndulo ele irá mudar porque ele depende dessa aceleração local G, tá certo? Sendo que o item ele diz que o período do pêndulo seria menor, né? Será que de fato seria menor? O que é que a gente vai ver, né? Se o elevador está acelerando para cima, você sente um efeito que seria um aumento da aceleração da gravidade, tá certo? Você sente uma aceleração da gravidade maior. Então, de fato, o que iria acontecer é que a aceleração da gravidade apontando para baixo, né, para o centro da Terra, iria aumentar, tá certo? Então, você teria um aumento no denominador e, como consequência, um aumento no denominador vai fazer com que o período de oscilação do pêndulo seja menor, tá certo? Então, de fato, você perceberia uma diminuição no período de oscilação do pêndulo, o que quer dizer que ele teria um aumento na frequência, né? Ele completaria um ciclo em menos tempo. Então, o item D está correto, ok? E por último, o item E, se o comprimento L do pêndulo fosse maior, o período registrado seria menor que T. Errado, né? Se o comprimento do pêndulo L aumenta, é um aumento no numerador, né? Então, o que ia acontecer com o período é que o período ele iria ficar maior também, tá certo? Então, o item E está errado e o gabarito dessa questão é letra D. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.